Martinelli, primeira pergunta é do Paulo Brito do Netflu. O que muda no time quando você atua com o André como volante? E qual é a sua opinião sobre o posicionamento mais recuado, ajudando na construção de jogadas desde o campo de defesa? Boa tarde, então, assim, acho que não muda muita coisa, porque eu e o André sempre jogamos também junto na base, então a gente se conhece bem, sempre alterna quem gosta de iniciar a jogada. E sobre começar um pouco mais atrás é porque sempre tive uma característica de iniciar a jogada, sempre quis buscar bastante o jogo, então acho que é por isso que eu venho e o entendimento com o André é super ótimo, então acho que a gente consegue revezar bem. E a segunda pergunta é do Vinícius Toledo do Explosão Tricolor. Martinelli, gostaria que você comentasse sobre o seu entrosamento com o Iago Felipe. O Iago é um super parceiro, super amigo meu, então a gente sempre conversa fora e dentro de campo para se ajudar, porque a gente vem fazendo uma dupla, bastante jogos juntos, então cada jogo a gente tenta se aprimorar mais e e ajudar sempre o Fluminense a sempre subir cada dia mais e progredindo. A terceira pergunta é do João Gurgel do Saudações Tricolores. O Fluminense no último jogo mostrou um poder de reação interessante, principalmente quando o time estava com a menos. Estamos nos aproximando das oitavas da Libertadores, principal competição do clube. O que vocês tiraram de produtivo desse último jogo e que possa melhorar o rendimento do Fluminense nos próximos, visando também o confronto contra o Cerro Porteño? Então, a gente sabe da nossa força, da nossa equipe. Então, acho que assim, quando a gente ficou com a menos, a gente conversou e falou, vamos correr por ele, porque eu acho que é isso, é um grupo, é uma união. Então, cada um deu ali um pouco mais de si. Foi na onde a gente teve bastante força e conseguiu buscar esse empate com um a menos ainda. E sobre o jogo, a gente tem bastante testes ainda no Brasileiro, então a gente indo bem no Brasileiro, a gente vai chegar muito bem preparado para esse jogo contra o Cerro. A próxima pergunta é da Silene, do canal Flu News. Você vem sendo mais efetivo defendendo do que atacando, e vejo você como um volante moderno que pode fazer um chamado box-to-box. Então a torcida do Fluminense fica muito ansiosa em saber qual a forma de atuar te deixa mais confortável, sendo mais defensivo ou com mais liberdade para encostar no ataque. Sobre a função, o Roger sempre conversa bastante comigo, então eu deixo isso para o professor, que ele sabe onde que a gente pode render mais e espero estar dentro de campo ajudando o Fluminense, seja um pouco mais atrás ou um pouco mais à frente. Eu acho que estou preparado para fazer o que ele pedir sobre a função tática. Daniel Kaiser, da Antena Esportiva, pergunta se após os 3 jogos sem vencer, os adversários aprenderam a forma que o Fluminense joga e o que precisa mudar para a equipe melhorar e voltar a vencer no Brasileirão. Acho que assim, não como a equipe joga. Todos os times estudam, sempre tem as análises, né, estudando. Então a gente sempre vem nos treinos, aperfeiçoando uma coisa a mais, inovando. Então acho que a gente está bem preparado para esse jogo de quarta e fazer um grande jogo e sair com esses 3 pontos que vai ajudar bastante a gente a subir na tabela. Cícero Melo, da ESPN Brasil. O Fluminense já jogou o último jogo fora do Maracanã em São Januário. Como será agora voltar a jogar em Volta Redonda? E queria saber como você define o Atlético Paranaense, vice-líder do campeonato. Muda um pouco, né? Porque o Maracanã é um ambiente que a gente sempre joga, então tem um clima muito bom, muito a favor pra gente. Mas o local do jogo a gente também já jogou em Volta Redonda. Acho que isso não vai ser um fator que vai nos atrapalhar. E sobre o Atlético, a gente viu e sabe da campanha deles no Brasileiro, começaram com excelente campanha, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, que vai ser decidido num detalhe, então precisamos entrar bem atento no jogo, fazer o último treino, ajustar algumas coisas e fazer um belo jogo. A última pergunta é do Caio Blois, do UOL. Ele pergunta, como jogador, como você enxerga as iniciativas do clube na campanha Time de Todos, dessa vez em combate à LGBTfobia, assunto muito presente no futebol e principalmente nos discursos homofóbicos contra o próprio Fluminense. Como foi a recepção do elenco às iniciativas? Acho que essas ações sempre são muito boas para a comunidade, porque acho que o futebol acaba atingindo bastante gente. Então acho que é sempre muito importante ter sim essas campanhas para que haja respeito e igualdade com todos.
Obrigado, boa tarde. Boa tarde.